Olá, boa tarde. É cada vez maior o número de casais que buscam ajuda médica para ter filhos. Vários fatores podem levar a essa dificuldade, mas é importante saber que os nossos hábitos do dia a dia, como a alimentação, também podem afetar a fertilidade. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre reprodução humana. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o ginecologista e obstetra Arnaldo Cambiaghi, que é diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, o IPGO. Boa tarde, doutor Arnaldo. Boa tarde, tudo bem? Estar com vocês e com todos aqueles que estão perto de nós. Muito obrigada por vir aqui mais uma vez. Prazer. A alimentação dos pais tem relação direta não só com a fertilidade do casal, mas também com a saúde do bebê durante a gestação e após o nascimento. Vamos então conhecer uma das dietas mais saudáveis do mundo, a mediterrânea. Ela ajuda na absorção de nutrientes essenciais para a nossa saúde reprodutiva. As principais características da dieta mediterrânea são fartura de alimentos frescos e naturais, como frutas, cereais e vegetais, utilização de frutas frescas e moderadamente de doces contendo açúcar ou mel como sobremesa, moderação também no consumo de produtos lácteos e carne vermelha, o uso do azeite de oliva como principal fonte de gordura, ingestão de peixes e ovos, cerca de 4 unidades por pessoa semanalmente. E o vinho como acompanhamento das refeições, claro que sem excessos. Na dieta mediterrânea são comuns as saladas e os alimentos assados e cozidos. As frituras ficam de fora. O consumo regular de uma alimentação como esta é capaz de elevar as concentrações de nutrientes essenciais para o funcionamento do sistema reprodutor de ambos os sexos. Para as mulheres, esse tipo de dieta aumenta consideravelmente as chances de engravidar e garantir uma gestação saudável. Doutor Arnaldo, essas informações que a gente mostrou estão aqui nesse livro, né? Fertilidade e Alimentação, que o senhor está lançando junto com a nutricionista Débora de Souza Rosa. Exatamente. Né? Queria comentar um pouquinho mais sobre essa questão da relação entre a nossa alimentação e a nossa fertilidade. Como é que os alimentos que a gente ingere interferem na nossa saúde? Eu acho que em fertilidade tudo é importante, tudo. E a alimentação junto com os bons hábitos também formam um conjunto que vão valorizar e dar mais chance esse casal a engravidar. Eu comparo isso no ano que estamos em época de Olimpíadas, que temos o ouro e temos o bronze, ver que pequenos detalhes podem fazer a diferença. E com a fertilidade é a mesma coisa. É um pequeno detalhe, é a alimentação, é o hábito, o cigarro, o álcool, tudo isso pode influenciar. E por isso esse livro tem esse objetivo, direcionar, dar objetivo que o que se puder fazer para que melhore a fertilidade, devemos fazer. Quer dizer, aqueles alimentos que a gente deve evitar, que prejudicam a nossa saúde de uma forma geral, gorduras, frituras, também é o que a gente deve evitar para garantir a nossa saúde reprodutiva. Eu acho que a gente pode começar até com o peso, com a obesidade, saber que a obesidade, o peso em excesso faz mal, o peso muito baixo também faz mal. Então, alimentos ricos em gordura, alimentos que tenham assim, muita gordura que possa influenciar negativamente aquela alimentação do dia a dia, a carne que traz hormônio, são os xenormônios, o leite também traz, verduras com agrotóxicos, tudo isso pode ser melhorado para que se consiga uma melhor alimentação e uma melhor fertilidade e um melhor funcionamento do organismo todo em geral. A gente tem uma pergunta aqui relacionada à alimentação, que é a da Ruth, de São Paulo. Ela diz que ela tem ovários policísticos e que ela é obesa. Ela pergunta se ela mudar a alimentação e emagrecer, se isso pode ajudar na fertilidade. Não há dúvida nenhuma que a alimentação tem uma influência no ovário policístico e geralmente as mulheres com ovário policístico, com a síndrome dos ovários policísticos, têm entre as características a obesidade. Já foi observado que mulheres obesas com ovário policístico, se emagrecerem a cada parte de perda de peso, cada 10 quilos, a sua fertilidade melhora ainda mais. O seu ovário vai funcionar melhor, ela vai se tornar mais fértil. Portanto, a obesidade está ligado à alimentação, é um fator muito importante no ovário policístico e, por conseguinte, também
na sua fertilidade. E só para a gente deixar claro para o telespectador, o ovário policístico é uma causa importante de infertilidade nas mulheres? Uma das causas mais importantes da infertilidade é uma ovulação inadequada. Ou a mulher ovula bem, ou não ovula, ou tem uma ovulação inadequada. E o ovário policístico é um formato o mais comum de todos, que acomete jovens com essa característica, com obesidade, tem pelos em excesso e tem menstruações irregulares, menstruam a cada 2, 3 meses, e é a causa mais frequente ovulatória de infertilidade. E aí entra a alimentação, diminui o peso, melhora a obesidade, que diminui e melhora a fertilidade. Certo. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana. Ela diz que ela é casada há 4 anos e que ela e o marido nunca se preveniram contra uma gravidez e mesmo assim não ocorreu. Ela diz que ela tem 23 anos e o marido tem 28, que eles aparentemente são saudáveis. Ela gostaria de saber se ela deveria já começar algum tratamento, já que ela gostaria de engravidar daqui a alguns anos. Eu acho que você deve procurar pelo menos um ginecologista que tenha noções importantes sobre medicina reprodutiva, porque nada é melhor do que um casal jovem, que tem ainda óvulos de boa qualidade, que estão dispostos a enfrentar a via sacra de alguma pesquisa e um tratamento, procurar seu profissional, porque você pode ter problemas, ou na sua ovulação, você pode ter problemas de endometriose, você pode ter problemas de trompas obstruídas, mas o que é muito importante é que seu marido também faça pesquisa, porque ainda hoje nós observamos alguma resistência do lado masculino em achar, não, o problema deve ser da minha mulher, porque eu tenho uma vida sexual ativa, eu sou bastante ativo na parte sexual, logo eu não devo ter problemas de infertilidade. Não se confundir fertilidade com virilidade. Você deve procurar um médico ginecologista, pode iniciar por ele, que vai te orientar, mas é fundamental que o seu marido também faça o espermograma, que é um exame extremamente simples e fácil, que qualquer laboratório comum, ligado a convênios médicos, pode fazer. Que a infertilidade é tão frequente nos homens como nas mulheres, né? É fundamental, metade masculina, metade feminina. Portanto, o homem deve procurar também fazer os seus exames. Vamos ver a pergunta aqui da Tereza Maria. Ela diz que ela já fez 3 tentativas de engravidar que não deram em nada. Ela diz que ela está até com vontade de desistir. Ela pergunta se ela tem 38 anos, nunca teve filhos. Ela pergunta se existem novos tratamentos para quem não consegue engravidar. Em primeiro lugar, desistir jamais. Hoje em dia a medicina oferece muitos recursos e cada vez melhores que podem melhorar a chance de engravidar em fertilização in vitro, como por outras técnicas também. Vamos hoje em dia, temos um contato muito grande com o resto do mundo. A clínica IPGO vai frequentemente a congressos, traz novidades e tem muitos procedimentos que podem ajudar a melhorar o resultado de um tratamento. É bom saber o seguinte, que quando um casal não consegue engravidar por fertilização in vitro, a causa pode estar ou no embrião, que às vezes é importante que faça alguns exames cromossômicos desse casal, é importante que se veja os hormônios desse casal, veja se pode ser uma causa daquele óvulo, daquele espermatozoide. E deve se verificar também algum problema uterino, do endométrio. Tem exames como trombofilias, exames que veem esteroscopia, exames que vão observar se pode se acrescentar algo a mais nesse tratamento, como a coenzima Q10, como a testosterona, hormônio de crescimento. Existem várias alternativas que podem ajudar um casal a melhorar sua fertilidade e assim melhorar seu resultado. Hoje em dia, nós conseguimos resultados que alcançam 60% até 70% de resultados positivos, dependendo do casal, é claro, da sua causa de infertilidade. Portanto, Tereza, desistir, nem pensar, isso a gente não faz. Vamos até o fim para você conseguir a sua família. Vai ter uma solução para ela, né? Haverá de ter uma. Pergunta da Carmen. Ela diz que ela tem 41 anos e já fez vários tratamentos e tem poucos óvulos. Ela pergunta se existe alguma vitamina ou algo para aumentar a quantidade de óvulos. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é a idade. Não há dúvida nenhuma que a maior causa de infertilidade é a idade da mulher, que cada vez mais procura a maternidade em idades avançadas, por causas muito conhecidas. É a busca de um melhor trabalho, se qualificar profissionalmente, a conquista de bens materiais, adiam o seu casamento e adiam o desejo da maternidade. E um grande problema que a gente encontra é que as mulheres hoje em dia, elas são muito bem, aparecem jovens. Você vê uma mulher de 40 anos, você não sabe se ela tem 30, 28, 42,
tamanha a capacidade que ela tem de se manter com aspecto jovem. E muitas delas confundem e acham, ninguém dá a idade que eu tenho. Todos acham que eu tenho 30, 32 e acreditam que seus ovários também são jovens conforme a sua aparência. Por engano. Então, no seu caso, que tem 41 anos, foi o que ela falou, e tem poucos óvulos, existem maneiras de melhorarmos a qualidade desses óvulos. E como eu falei recentemente, hoje em dia temos uma grande procura por pacientes com mais idade e temos alguns complementos, que são esses que eu comentei. Tem poucos óvulos, em vez de fazer uma fertilização in vitro de uma vez só, junte mais óvulos. Procure deixar uma fase mais adiantada de blastocisto. A blastocisto é uma fase adiantada de evolução do embrião que vai selecionar os melhores embriões e que aumentar a chance de gravidez. Existem medicamentos como a testosterona, como a própria coenzima Q10. Existem outras substâncias que podem melhorar. E também digo mais, desistir jamais, se for impossível, existem recursos da doação de óvulos que em casos extremos podem ser utilizados para você conseguir a sua família. O objetivo sempre nosso é a família, por a gente acreditar que a família é algo muito importante. Se não der de uma forma, nós chegaremos lá de outra forma. Não desista jamais, vamos em frente. Tem uma pergunta aqui também falando de idade, que é da Marcela, do Espírito Santo de Espírito Santo do Pinhal, aqui em São Paulo. Ela diz que ela tem 51 anos, saúde perfeita, e fez laqueadura há 10 anos, mas ainda menstrua. Ela gostaria de saber se é recomendável fazer fertilização in vitro, se ela tem chances de engravidar. Eu fico muito preocupado com essas mulheres de 51 anos que menstruam normalmente e querem engravidar, mas acreditam que a sua fertilidade é tão boa como era no passado, porque menstruam normalmente. E comparam sempre a notícias que se vê na televisão de celebridades que engravidaram com idade avançada. Caso excepcional, mulheres de 60 anos, como houve recentemente, que deu à luz. O importante é saber de onde vieram esses óvulos. Dificilmente, não vou dizer que não existem milagres, mas dificilmente uma mulher com mais de 45, 48 anos, próximos aos 50, consegue engravidar com seus próprios óvulos. Hoje em dia, um recurso ético, legal e possível é a doação de óvulos. Então, eu acho que você deve, sim, se desejar, ter seus filhos ou seu filho, mas provavelmente com seus próprios óvulos, a sua chance de engravidar é muito pequena, porque você terá, número 1, uma chance de abortar muito grande. Número 2, chance de malformações cromossômicas extremamente alta. E por fim, a sua chance de gravidez é muito pequena. Vá em frente, mas eu acho que deve procurar um profissional especializado em medicina reprodutiva que possa te orientar para o melhor caminho. Mas tem um caminho para ela com a doação. Um caminho há, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora mais uma informação sobre alimentação e fertilidade e saber se é verdade ou não. Alimentos afrodisíacos, como ovo de codorna e amendoim, aumentam a fertilidade. Isso é verdade, doutor Arnaldo? Não é verdade. Em primeiro lugar, esses alimentos afrodisíacos costumam estimular a sexualidade das pessoas, aumentam mais o desejo sexual e, se isso for verdade, aumentará o número de relações sexuais e aumentará a oportunidade desse óvulo encontrar com o espermatozoide. Agora, acreditar que esses alimentos afrodisíacos sempre ajudam, eu não vou contestar, mas não quero que as pessoas se baseiem nisso para achar que dessa maneira vão engravidar. Por isso, procure o seu médico e veja o que é necessário fazer para que engravide. Mas não vamos acreditar que esses alimentos afrodisíacos, aumentando a potência sexual, vão provocar uma maior chance de engravidar. Vamos ver agora aqui a pergunta da Tassiana Ferreira. Ela pergunta pelo Facebook. Ela pergunta a partir de quantos quilos acima do peso pode-se considerar o comprometimento da gravidez? A melhor maneira de se avaliar a obesidade é pelo índice de massa corpórea, que é uma continha que se divide ao peso sobre a altura ao quadrado. Então, se eu tenho que pegar o seu peso e dividir pela sua estatura e ao quadrado e fazer essa conta. Se essa conta der abaixo de 25, entre 20 e 25, está muito boa. Menos do que 20, você está muito magra e deve se alimentar melhor em qualidade. Entre 25 e 30 é sobrepeso. 30 para 35 é obesidade e 35 para cima, essa conta é obesidade mórbida. Então, repetindo, a continha que dá chama-se IMC.
Se você veio pelo Facebook, você entra fácil na internet e vai ver o que é índice de massa corpórea. IMC é a sigla. E faça a continha. O peso sobre a altura ao quadrado e você vai observar o que pode ajudar. No nosso site mesmo do IPGO tem uma parte que eu falo sobre preservação da fertilidade, que eu falo sobre peso a mais e peso a menos e mostra a continha. Se você consultar, vai poder ajudar bastante. Qual que é o site, doutor Arnaldo? IPGO, que é do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, mas guarde só, ipgo.com.br. Deve ter uma orientação, mas se não for pelo nosso site, haverá outras maneiras de você achar qual a melhor maneira de investigar a sua obesidade, mas é pelo Índice de Massa Corpórea, IMC. Pergunta da Luzia, também pelo Facebook. Ela diz que ela tem 26 anos e está há 2 anos tentando engravidar. Se isso pode ser considerado infertilidade? Olha, 2 anos é considerado ainda normal, mas o difícil, embora seja um conceito correto, é você acreditar que um casal pode esperar tanto tempo assim. Eu acho que você deve procurar, sim, um ginecologista e ver se você tem algum antecedente, algo nos seus exames básicos que possa atrapalhar. Então, base, um espermograma do seu marido. De repente, ele tem algum problema que pode ser melhorado, deve ser avaliado. 2 anos eu considero um tempo limite. Agora, precisa ser muito bem investigado para ver se não há algo que possa prejudicar. E, se for o caso, esperar um pouco mais ou menos. Como você é jovem, você pode esperar, mas uma investigação básica eu acho importante. E lembrando que hoje em dia a gente tem tantas opções, né? Sempre vai ter um caminho aí para ela conseguir. Sempre haverá um caminho. A Patrícia, também pelo Facebook, Patrícia Garcia Freitas, ela pergunta qual a melhor forma para o corpo voltar ao normal depois da gravidez. Tem algumas dicas que posso dar? A dica é aquela que todo mundo deve saber. Alimentação adequada, exercício físico, evitar alimentos que possam engordar, chocolate, carboidrato, doces, mas voltar ao bom peso significa voltar à boa alimentação. Comer cada 3 horas, procurando enfatizar as proteínas, evitar o carboidrato e os alimentos doces e exercício físico. Caminhadas, pelo menos, são muito boas para o período pós-parto. A pergunta da Elisângela Toledo, ela pergunta sobre o congelamento de óvulos. Ela diz que ela está completando 36 anos e passou por uma gestação aos 30 e outra aos 33, com o bebê nascendo com 34. Ela fala que ela gostaria de ter outro bebê, mas não agora. Ela pergunta se no caso dela, com 36 anos, se é possível que ela congele os óvulos ainda, se vale a pena. Eu acho muito boa essa pergunta e realmente é bem interessante. O congelamento de óvulos talvez seja hoje a melhor maneira de se preservar a fertilidade. E a parte técnica, pela vitrificação, que é um procedimento bastante consagrado e com ótimos resultados, é a melhor maneira. Portanto, você aos 36 anos, que infelizmente após os 35 anos se inicia o declínio da fertilidade da mulher. Aí já abro parênteses, que os homens também saibam que depois dos 40, 45 anos também inicia seu próprio declínio. Mas voltando à mulher, no seu caso, aos 36 anos, o seu declínio já começou. Portanto, eu acho bastante interessante você congelar os seus óvulos para que no momento oportuno que você desejar, 40, 45, 50 anos, se você quiser engravidar com os óvulos que foram congelados agora, você terá uma chance bastante razoável, uma pequena chance de aborto, uma pequena chance de malformação cromossômica e uma grande chance de sucesso no seu tratamento. Até que idade, doutor, que vale a pena congelar os óvulos? Isso é muito relativo. Se eu puder orientar precocemente, eu acho que até 32, 33 anos, 35 anos seria o ideal. Mas muitas vezes nos procuram com 38, 39, 40 anos. O que fazer? Porque quem tem 38 anos não voltará jamais a ter 30. E é aquilo que eu tenho para aquele momento. Se eu puder de antemão escolher que idade é recomendável congelar os óvulos, eu respondo 32, 33, mas aos 36, como esse caso, aos 38, se for o caso, congele, porque é melhor do que não congelar. Pergunta da Camila Pereira. Ela diz que ela tem 33 anos e teve um início de trombose. Ela pergunta se ainda é adequado tentar uma gravidez. Ela diz que ela também está com sobrepeso. Eu acho que não há problema nenhum. A trombose pode haver no seu quadro um diagnóstico de trombofilia, que inclusive pode ser uma causa de infertilidade.
Desde que se tome os cuidados necessários, se verifique se você não tem uma trombofilia, que seja um elemento a mais que faça você ter trombose, que você entre na gravidez com um anticoagulante para evitar a trombose, se você emagreça, que é muito importante, atinja seu peso ideal para a sua estatura, para a sua consistência muscular e física, não vejo problema nenhum. Se você quer engravidar, engravide, mas seja muito bem cuidado, é muito importante isso. A pergunta da Vani, pelo Facebook, a gente estava comentando de alimentação, né? O senhor até comentou dos hormônios, ela pergunta se hormônios e agrotóxicos podem mesmo interferir na fertilidade. Hoje em dia, essa ideia é bem confirmada e consagrada. Se observa nos últimos anos, nas últimas décadas, um aumento da infertilidade em casais jovens. Então, proporcionalmente, cada vez mais observamos casais jovens com problemas de fertilidade. Lógico que existe uma ajuda da mídia que, graças a Deus, ajuda a difundir para que isso não seja um mito. Olha, eu sou inferno, tenho vergonha disso, é uma coisa que se observa bastante comum. Entretanto, acredita-se que a alimentação tem diretamente um efeito negativo. Exatamente por isso, a verdura, o cereal, algo que você coma contaminado por agrotóxicos, o leite, a carne, tudo isso pode influenciar negativamente. É difícil realmente que as pessoas evitem. Existem sim os alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos são aqueles que são cuidados para que não haja influência externa, não haja o xenormono, não haja o agrotóxico. Entretanto, não é muito fácil encontrar esses alimentos, mesmo que hoje em dia seja cada vez mais fácil, cada vez se procura mais. E tem um preço um pouco mais caro que o normal. Mas é uma saída, é você procurar alimentos saudáveis dessa maneira. Vai fazer bem como um todo. Sempre faz bem, não só para a fertilidade, para todo o bem em geral. Hoje em dia sabe-se que a dieta do Mediterrâneo, como você comentou no início do programa, é uma alimentação que foi baseada nos países banhados pelo mar Mediterrâneo. São pessoas que vivem mais e são mais saudáveis. Então, essa alimentação livre de agrotóxicos e hormônios, ela é muito melhor para o bem-estar das pessoas, de um modo geral. Vamos ver agora aqui a pergunta da Fernanda, aqui de São Paulo. Ela pergunta se o útero invertido prejudica a gestação, se aumenta os riscos. Essa é uma que devia estar junto com os verdades e mitos. Essa é um mito, realmente, que o útero invertido pode prejudicar a fertilidade. Não prejudica em absolutamente nada, nem na chance de engravidar, nem na gestação. Portanto, útero invertido virado para trás, que algumas mulheres têm, não tem relação nenhuma com a fertilidade. Tá certo, doutor Arnaldo, o programa chegou ao fim, muito rápido. Temos várias perguntas, espero que o senhor possa voltar mais uma vez para conversar com a gente. sempre à disposição. Muito obrigada, viu? O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Um ótimo final de semana para você. Até mais!